Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Luiz Antônio e falo aqui no YouTube sobre investimentos e educação financeira. E hoje a gente tem mais um vídeo do quadro Fundo a Fundo, um quadro onde eu pego um fundo imobiliário e tento descascar ele, tento analisar ele mais aprofundadamente e trazer aqui para vocês. E hoje a gente vai falar sobre o HCTR. É um fundo que vinha sendo pedido já há algum tempo por algumas pessoas. E adivinha por que é que tá todo mundo de olho nele? Ele paga um dividendo bem gordinho e hoje a gente vai averiguar o porquê disso. Então, se você se interessa por fundos imobiliários, se você investe em fundos imobiliários, eu vou precisar de um favor teu. Se inscreve aqui no canal. 85% das pessoas que estão assistindo os vídeos não são inscritas. E não custa nada para você e me ajuda pra caramba, porque assim o bendito do algoritmo do YouTube vai entender que as pessoas estão gostando desses vídeos e ele vai divulgar mais. E assim eu consigo mostrar esse trabalho para mais pessoas. E aproveita que você já está indo lá se inscrever e curte também esse vídeo. Valeu! Mas antes da gente ir para o HCTR, deixa lá embaixo nos comentários para mim qual fundo imobiliário vocês querem que eu traga para o quadro Fundo a Fundo da próxima semana. Mas vamos deixar de conversa e vamos direto lá para analisar esse fundo. E eu preciso dizer, isso aqui não é nenhuma recomendação de investimentos. Toda vez eu esqueço de falar isso, mas é importante que eu falo. Eu não estou aqui tentando recomendar nenhum tipo de fundo imobiliário para vocês investirem ou comprarem ou venderem. Eu trago aqui mais um conteúdo informativo, mais educacional, para vocês conhecerem os fundos e tomarem as próprias decisões. Mas vamos lá. O HCTR é o fundo de papel da gestora Hectare Capital, ou Hectare Capital, não sei. E o nome de batismo dele é Hectare Crédito Estruturado, mas a gente chama só de HCTR11. É um fundo que aplica seus recursos preponderantemente em CRIs com foco na distribuição de rendimentos com previsibilidade. Ele tem uma taxa de administração de 1,2% ao ano e uma taxa de performance de 10% do QCD, 100% do CDI. E eu já vou deixar aqui o meu protesto. Eu acho que as gestoras precisam se readequar a essa nova realidade de juros baixos no Brasil. Não dá para a gente pegar um fundo imobiliário com um risco um pouco maior e comparar e ter o benchmark dele, o comparador dele, com 100% do CDI. Mas mais na frente vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Vamos para os números do HCTR. O preço da cota dele na Bolsa de Valores está R$ 121,78. Ele teve um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,71%, que é um dividend yield gigantesco quando a gente leva em consideração uma Selic de 2,25% e 100% do CDI seria 2,15%. E aí fica fácil de perceber que não tem uma coisa encaixando legal quando a gente tem os juros baixos e o fundo entregando tanto resultado, e o benchmark para a taxa de performance dele é esses juros baixos. O PVP dele, o preço sobre o valor patrimonial, o preço de mercado dele sobre o valor patrimonial, está em 1,04, o que quer dizer que ele está somente 4% acima do seu valor patrimonial. Ele está com quase 14 mil cotistas, é bastante gente, uma liquidez média diária de 2 milhões e 300, que eu acho que não seja um problema para a maioria das pessoas que investem. São números muito bons, diga-se de passagem, mas vamos ver o que é que o gestor tem a dizer a respeito do fundo. O último rendimento divulgado foi de R$ 1,03, isso do mês de junho, que é o resultado que a gente tem até agora, até o momento que eu gravo esse vídeo. Se você quer saber quando ele divulgar o rendimento do mês de julho, me segue lá no Instagram. Eu vou deixar aqui na tela e também na descrição. E lá eu falo mais em tempo real sobre os fundos imobiliários. Bom, como a gente já sabe, os fundos imobiliários eles vivem de receber aluguéis dos imóveis que eles alugam. Mas com os FIIs de papel é diferente. Os FIIs de papel eles recebem juros e correção monetária das CRIs, do Certificado de Recebíveis Imobiliários, que eles possuem. E aí, em períodos de crise, pode haver alguma dificuldade no caixa dessas empresas que pegam esse crédito dessas CRIs, e isso pode comprometer o pagamento, o recebimento, do caso, dos fundos imobiliários. Mas não é isso que vem acontecendo no HCTR. O gestor fala que 100% dos ativos pagaram suas obrigações conforme esperado no mês de junho, que é o relatório mais recente que a gente tem aqui. E também que foi acrescentado 2 CRIs nas carteiras do fundo. O HCTR tem então 36 CRIs no seu portfólio, com um vencimento médio de uma duration lá de 2,3 anos, o que é relativamente curto prazo. Então isso exige que o gestor haja mais ativamente, buscando originar novos CRIs, girando esse portfólio para manter o fundo funcionando. E é isso que ele vem fazendo. Esses CRIs eles são divididos entre multipropriedades e loteamentos, espalhados pelas 27 unidades federativas do Brasilzão. Meu amigo, isso é que é diversificação geográfica, viu? Quando a gente analisa onde é que está investido o portfólio desse fundo, a gente vai ver que a alocação desses ativos por indexador, a gente tem lá quase que meio a meio, é uma média
de IPCA mais 12,1% e IGPM mais 11,7%. De CDI a gente tem quase nada. E aí fica mais uma vez o questionamento. Se as CRIs desse fundo são indexadas somente à inflação, por que é que o benchmark, por que é que o fundo mira lá no CDI? Eu não vejo muito sentido. Isso fazia sentido quando a taxa de juros no Brasil, a Selic, era 10% ao ano. E aí sim, é pau para você bater esse nível. Mas vamos combinar que bater um 100% de CDI, que está hoje 2,15% ao ano, não é lá muito mérito, né? Mas sem querer ser tão agressivo assim com as gestoras que adotam esse benchmark. Eles só precisam, na minha opinião, eles só precisam ser reajustados, porque a gente está agora numa realidade de juros mais baixos. Acredito que o Brasil ainda vai viver alguns bons anos num patamar de juros muito baixo. Quando a gente pega a alocação do patrimônio dele por segmento, a gente vai ver que 68% é loteamento e 30% é de multipropriedade. E a gente tem lá o restinho lá, entre incorporação e outros. E aqui a gente anota que o patrimônio do fundo, as CRI do fundo, elas estão mais ligadas ao desenvolvimento imobiliário, não é tanto ao crédito corporativo com grandes empresas por trás. E nisso a gente precisa ter cuidado, não dá para comparar ele com outros fundos de papel que a gente está acostumado a ver, como o Max Renda, o MXRF ou o Iridium 11. São estratégias diferentes. Mas Luiz, loteamento eu sei o que é, agora que danado é multipropriedade? Comenta aqui para mim lá embaixo se você sabe o que é multipropriedade, se você já tinha ouvido falar sobre isso. Porque eu mesmo, antes de me deparar com HCTR, nunca tinha ouvido falar sobre multipropriedade. Mas calma que eu te explico. Multipropriedades, eles são imóveis, são propriedades compartilhadas. Funciona mais ou menos assim. Você vai lá e compra uma fração de um apartamento, de uma unidade imobiliária, vamos dizer assim. E aí várias pessoas vão comprar uma fração do mesmo apartamento. Mas Luiz, como é que a galera vai dividir o apartamento para morar? Então, não é para moradia. O tipo de empreendimento imobiliário dessas multipropriedades são mais para veraneio, empreendimentos ligados a lazer, como resorts, parques aquáticos, enfim. Aí você vai lá, compra uma fração de um apartamento, fica pagando uma mensalidade e aí você tem o direito de frequentar esse resort, ter um apartamento lá. E você pode também meio que permutar. Esse mês eu resolvi passar minhas férias em Gramado, no mês que vem eu resolvo ir para Porto de Galinhas. Isso vai depender do pacote lá que você vai ter de opções quando você for comprar. Por mais todo CRI, ele tem uma garantia que são os próprios imóveis que geraram essa CRI. Portanto, como o HCTR ele investe em CRIs ligadas ao desenvolvimento imobiliário, caso haja algum default ou algum calote em alguma CRI dessas e ele precisar acionar as garantias, ele vai precisar assumir a operação daquele empreendimento, seja das vendas do loteamento, seja das vendas dessas multipropriedades. Isso dá ao fundo um risco maior do que o que a gente está acostumado nos fundos de papel. E isso fica claro quando a gente pega o dividend yield que ele paga mensal. Ele é um fundo focado em high yield, ou seja, em dividend yield mais alto. E com grandes rendimentos, vem grandes riscos. Por riscos proporcionais, vai lá, não tem para onde correr. Se a média do mercado está pagando 0,5%, 0,6% ao mês, quando você pegar qualquer fundo imobiliário que tenha um rendimento muito mais alto do que isso, vai ter um risco lá embutido. E eu volto mais uma vez a bater na tecla do benchmark do fundo. 100% de CDI ele é um benchmark, é um comparador de renda fixa. É um risco diferente. O risco de renda fixa a gente sabe que é menor. Eu volto a repetir, não é nenhuma recomendação de investimento, nem de compra, muito menos de venda se você já tem ele. Eu estou só mostrando o fundo para vocês num caráter informativo, educacional, que também expõe a minha opinião. Não deixa de comentar lá embaixo para mim qual fundo imobiliário você quer que eu coloque aqui no quadro Fundo a Fundo da próxima semana. Dá uma olhada também na playlist que a gente já tem Fundo a Fundo. Eu vou deixar aqui no card, também na descrição lá para vocês verem. Já tem alguns fundos imobiliários lá. Você também já sabe, se ficou até aqui, comenta lá, #até o fim, para eu entender se os vídeos estão ficando legais, quantas pessoas estão ficando até o fim. E pelo HCTR é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.